Ial mandou Isharral se arrepender e voltar para os mandamentos de Ial, porque senão eles seriam levados cativos. Os 10 mandamentos foi dado em Horebe, depois que eles saíram do Egito. Elias fez um altar para as 10 tribos de Isharral voltassem para Ial, que é os 2 mandamentos. E Eliseu também. E não, pai Abraão, porque se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. E Abraão respondeu: se não houve a Moisés, ou seja, a Torá, os 5 livros, para saber o que é pecado e o que não é pecado, e aos profetas, tampouco se deixará convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa palavra aqui eu vou explicar para você. Se eles não querem ouvir a Torá, os 10 mandamentos, o que Moisés e o profeta escreveu, quanto menos vou ouvir eu, o irmão Luiz Pedro, a irmã Ana, o irmão Francinaldo, a irmã Emanuela. Eles não vão ouvir, porque eles não estão ouvindo nem a Torá, que é o que Moisés escreveu. Eles não querem aprender a Torá, que é o livro que acusa, é o livro que liberta. Olha que interessante, vamos lá para o caminho de Emaús. Vamos ver se Yalcha estava falando para esquecer da Torá, como eu vejo pregando por aí, né? Então vamos lá. E no caminho de Emaús, eu vou ser curto, porque nas festas lá da Páscoa, eles estavam no caminho de Emaús. Então, Yalcha apareceu para eles, pernoitou com eles, deu pão, e quando deu pão a eles, os olhos deles se abriram. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram, porque não foi revelado para eles. E ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que está escrito pelos profetas e o que eles falaram, não devia Yalcha sofrer, como está escrito na Torá, estas coisas para entrar na sua morada? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em todas as escrituras. Então Yalcha foi até nos escritos de Moisés, explicando todas as profecias acerca dele. Se a Torá não prestasse para nada, como eu já ouvi falar aí, Yalcha não teria o cuidado de ir até Moisés. Então vou repetir de novo. Então aqui, ó. E começando por Moisés e todos os profetas. Então Yalcha levou eles para Moisés, levou para os profetas que guardavam os mandamentos, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então você vê. Então Yalcha, quando explicou tudo para ele, Yalcha some do meio deles. Entende? Então Yalcha veio aqui pregar a Torá também. Ele tanto cumpriu como ele pregou. Agora vamos lá, Deuteronômios. Vamos ver se tem uma profecia acerca de Yalcha vir e falar a Torá. Será que Yalcha falou da Torá ou não? Olha, Timóteo 6. O grande mandamento é amar a Yal. E Shahal já quebrou esse mandamento. Yalcha estava chamando eles para voltar para o mandamento de Yal. Por isso que Yalcha foi morto. Porque em vez deles adorar Yal, eles estavam adorando Elohim, Eloá. Amar ao próximo. Eles negaram Yalcha, porque eles não amavam mais ninguém. Tanto é que Yalcha foi morto no madeiro por falar a verdade. Entende? Ouça, Shahal e Yal é o nosso único Criador. Então, aqui ensinas com persistência aos teus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar-se, quando se levantar. Amarra-os como sinal nos braços, prendas na testa. Escrevas nos batentes das portas, que é o sangue de Yalcha que foi colocado, lembra? Que é os mandamentos, da sua casa e em seus portões. Então ele está mandando obedecer aos 10 mandamentos e olhar para Yal e Yalcha. Agora vamos para o capítulo 18. Olha como a profecia se cumpriu no Filho. Fala da Páscoa, né? E muitos pregam a Páscoa, mas faz a Páscoa católica e não faz a Páscoa hebraica. A Páscoa, se você for ver aqui, tem as festas da semana, cabana, juízes, etc. Mas a Páscoa tem o cordeiro, o pães sem fermento, o pães asmo, as ervas amargas. A ceia que estão fazendo aí é da Igreja Católica, porque ela só é um suco de vinho e um pão. Não é a Páscoa verdadeira. E essa Páscoa aqui já se cumpriu no Filho, porque ele mesmo falou, eu sou o pão. Então, ele é o pão que veio. Então, no capítulo 18, ele dá um ensinamento também. Ele fala aqui das primícias, né? Então, ele vai falar advertência contra as práticas pagãs. Olha o que é prática pagã. Né? Não procure imitar as coisas repugnantes
que as nações de lá praticam. Nós somos de cá. Então, nós somos esses pagões. Entende? Nós fomos criados dentro do paganismo. Então, não vamos imitar as coisas que a gente foi criado, que é do sistema religioso. Entende? Eles praticam adivinhação, presságio, adivinhar o futuro. Entende? É o que o arrebatamento secreto está fazendo, adivinhar a vinda de Yahshua, né? Então, eles ficam consultando os astros, etc. Tá aqui, ó. Isso é repugnante aos olhos de Yahweh.